Bem-vindos a mais um episódio do BeStrongcast, um oferecimento de Strong Security Brasil. E como sempre, não esqueçam de nos acompanhar, de seguir nós nas redes sociais, compartilhar para que esse programa continue no ar, levando assuntos relevantes para vocês, que é assuntos na área de segurança da informação e TI em geral. Temos aqui um convidado bastante especial, como sempre, a gente sempre traz pessoas especiais aqui, mas também é um amigo de longa data, de muitos anos, a gente não fala quantos anos porque a gente não quer revelar a nossa idade, né? Mas é muito tempo, que é o Longinos Timochenko. Obrigado, Longinos, por estar aqui conosco, é um prazer poder receber você aqui. Dentre tantas pessoas, você é uma que a gente estava na expectativa de receber, pelo seu histórico profissional, pela contribuição que você fez aí ao longo da sua carreira e vai fazer muito mais ainda, né, na área de segurança de informação e cibersegurança. Longinos, muito bem-vindo no nosso podcast. Introduzindo um pouquinho para o pessoal que nos seguem, né, a gente procura trazer pessoas que, além de falar da segurança da informação, sirvam de inspiração para quem nos segue, e principalmente para o pessoal mais jovem que ainda está olhando para a carreira de segurança da informação. Que caminho tomar, né? Então, tomando a decisão, a gente sabe que segurança da informação virou uma área bastante grande e que ninguém domina tudo mais, né? Então, são várias competências. Então, Longinos, assim, para começar aí nos seus cumprimentos iniciais, conta um pouco para a gente da sua trajetória aí, como é que você chegou a ser uma pessoa com tanta bagagem, né? Chegar na posição que você chegou nas empresas que você já passou. Sinta-se à vontade para mencionar os locais que passou ou não, para que o pessoal possa entender a sua trajetória, as competências que você obteve, onde você obteve. Então conta um pouco para a gente aí, Longinos. Bom, Dário, primeiramente, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Quero parabenizar e agradecer aí essa iniciativa. A Strong Security é uma das empresas que eu sigo sempre, tenho muita honra de já ter atuado em conjunto, ter feito a minha formação CECISO, né, com vocês, que inclusive eu recomendo, recomendo aos jovens porque é uma formação séria, né, é um treinamento, é uma capacitação com bastante propriedade e que eu utilizo no meu dia a dia. Que bom. Tá? Então a gente não fica só na teoria, a gente traz para a prática, né? Então é uma formação que não é buscar só certificação, e sim elevar a nossa maturidade e conhecimento. Dando um overview da minha carreira, eu comecei a trabalhar muito cedo como office boy, né? E aí eu tinha o desejo de trabalhar na área administrativa. Até então não tinha identificado que eu gostava muito de tecnologia. Depois eu parti para a tecnologia, comecei realmente chão de fábrica, né? Desde suporte, na área de suporte, toda a parte de infraestrutura. Depois eu comecei, aí que eu me identifiquei com tecnologia, ali não parei mais, aquilo brilhou meus olhos, né? Eu falei, poxa, é isso que eu quero para a minha vida. E aí a minha busca foi intensa, né? Que eu sempre procurei estar passos à frente do que o mercado vai estar nos solicitando, qual é a tendência. Então eu sempre olhei a tecnologia como um mundo, né? Então assim, o que o mundo está fazendo, né? O que o mundo espera para daqui a pouco, para que a gente possa sempre se antecipar. Isso que eu recomendo para os jovens, olhar o hoje, mas estar de olho no futuro. O foco é o futuro, né? E com isso que a gente consegue buscar fazer a diferença na nossa carreira. Porque o mercado vai nos avaliar nisso, né? No que a gente realmente consegue somar e fazer a diferença. E aí eu comecei a administrar ambientes de redes, né? Que eu diria que é a nossa fundação de qualquer infraestrutura de TI, né? Administrar sistemas operacionais. Então eu comecei eu não comecei com Windows, eu não comecei com DOS, eu comecei direto com Unix. Uhum. E naquela época Unix era algo de grande porte, né? Algo que realmente a gente se sentia todo poderoso ali, porque a gente administrava grandes ambientes, né? Ambientes bastante pesados. Primeiro sempre foi mainframe, né? Plataformas mainframe, mas depois, isso da minha época, né? Yeah. E depois a administração de Unix, SCO, AIX, né? Sun Solaris. Eu comecei com Digix, na verdade, né? Digix, que era do antigo, e Unix da Digirede. Digirede. E aí eu fui migrando de plataformas, e aí sim que eu fui me aproximar depois de Windows, porque o Windows não adianta, é o sistema corporativo,
né, que é feito para o usuário, né, que eu tive que me aperfeiçoar também. Mas eu sempre fui essa pessoa backup de segurança, né? Não era o profissional principal que atuava, mas sempre fui o backup. E aí comecei a analisar segurança. Quando a gente fala de segurança, a gente pensa naquela época, ainda hoje se fala, por incrível que pareça, ainda tem muitas empresas que olham dessa forma a segurança, o qual eu venho levantando essa bandeira, falando que segurança não é mais isso, é muito mais que isso. Mas naquela época era muito forte a segurança de perímetro, né? Segurança de infraestrutura, segurança de TI, né? Segurança para CPD, né? Então eu comecei a me especializar, fiz toda a formação em Checkpoint, depois Cisco. Foi o momento que eu te encontrei, né? Nós nos conhecemos nessa época. Exatamente. Um dos primeiros cursos que eu fiz foi contigo, né? Com seu time lá. Na ETEC, né? Exato. Então, fiz toda a formação do Checkpoint. Eu era assim, admirava, eu gostava demais daquilo. Era o que tinha de melhor, né? Era o que tinha de melhor, exatamente. E, inclusive, foi na época que a Checkpoint tinha acabado de chegar no Brasil, né? Sim, verdade. Fiz case com a Checkpoint. Então, assim, fui o primeiro usuário no Brasil a migrar a plataforma de cluster, que nós tínhamos, na época, quem fazia o cluster, o balanceamento dos servidores, né, de firewall, era o Stone Beach. Nossa, que loucura era aquilo. Eu fui o primeiro. Pra botar aquilo rodar era uma loucura. E eu fui o primeiro case, não porque eu queria ser o primeiro case, eu fui o primeiro problema, né? Porque como eu gostaria de estar sempre update com o ambiente, e naquela época eu migrei, nós migramos, né, um ambiente para nova atualização, features, né, da Stone Beach. E aí foi onde caiu minhas paredes, né? Se comunicarem. Perdeu, aí que eu fui ver que a Checkpoint tinha acontecido. E a Checkpoint sinalizou que eles tinham descontinuado a parceria. Sim, verdade. Nossa Senhora. E aí que eles estavam... Pesadelo a época. Isso, né? Eles tinham uma nova solução, já dentro de casa, utilizando há algum tempo, e que eles estariam ofertando para o mercado, que era o Cluster Excel. Exato. Nossa, hein? Aí foi onde anos 90. Exatamente. O grande amigo nosso, Fernando Santos, que eu tenho muito prazer de citar o nome dele aqui, que me ajudou muito, sempre me ajudou. Essa é uma figura que eu preciso trazer aqui. Precisa. Tem história, tem história. Tem, né? E agrega muito. É. E aí o Fernando Santos falou, pô, maninho, vamos migrar esse ambiente, vai dar tudo certo. E aí a gente migrou, fomos o primeiro case no Brasil, assim, mudou minha vida. Né, porque a gente era muita linha de comando para ficar configurando Stone Beach. Eu lembro disso, né? Loucura. E aí, com o Cluster Excel, automatizou, né, toda a plataforma. Então, assim, aí comecei realmente a me deslumbrar com a área. Fiz a formação em certificado digital naquela época, em 2004, estou falando. A gente já falava de certificação digital, que até hoje ainda a gente olha, eu preciso disso ou não, né? O quanto isso é bom para o nosso ambiente. Mas eu fiz toda a formação, desde design de workflow e tudo mais. Então, na época eu comecei com VeriSign. Depois nós migramos a plataforma para CertSign e assim foi. Mas eu sempre pensei, Dário, aí eu comecei a pensar o seguinte, segurança o mercado vai exigir mais de segurança. Porque quando a gente fala segurança da informação, né? Se a gente for pensar na essência, a informação, o que é a informação, né? Aonde está a informação? E a informação já não estava mais só em TI. Informação é negócio, né? E foi, poxa, em algum momento vão olhar para isso. E aí eu fui buscar a formação Security Officer, que foi a módulo que começou com essa formação no país. Era o MCSO. MCSO, isso, verdade. Eu fui um dos primeiros da turma a fazer essa formação. Ali virou a chave, Dário. Eu falei, poxa, é isso que eu quero. Segurança da informação ainda vai ser estratégico, né? Ela vai ser olhado como um todo, não somente em TI. E aí eu comecei a me especializar, comecei a desenvolver política de segurança, a vender a cultura na companhia para implementar uma política de segurança corporativa, porque as políticas que existiam, e muitas ainda existem, né? Política para a TI. Né? E a gente não está falando de política para a TI, sim assegurar a informação. E aí eu comecei a desenvolver minha carreira olhando de uma forma sistêmica e um formato de governança, né? Então é isso que eu falo, a gente vai trilhando a carreira de que você vai subindo, a gente vai galgando aos poucos de acordo com a necessidade da companhia, mas pensando sim na sua carreira, né? Onde eu quero chegar. E onde eu quero chegar é olhar a segurança para o negócio. Eu digo que a segurança ela tem que ser posicionada dentro das companhias
na tomada de decisão, né? No desenvolvimento de uma nova solução, de um novo produto. A segurança é uma das áreas que tem que estar junto ali para formatar um novo produto, uma nova solução. Tá? E até um direcionamento da companhia. Então, dando um overview rápido na minha carreira, passei por empresas nacionais, em todos os segmentos. Eu digo, carreira é planejamento de vida. Né? Então, assim, para onde eu quero ir, quais são os ingredientes que eu preciso. Então, eu entendia que para eu falar de segurança, eu tinha que conhecer diversos segmentos. Porque a minha abordagem, a cada momento que você entra na minha frente, ou que eu tenho que me apresentar para determinadas áreas, é uma cultura. Às vezes é uma cultura técnica, estratégica, ou tático, ou é um segmento industrial, ou é um segmento financeiro, ou é varejo, ou é saúde. Então, a abordagem é diferente. Sim, né? Então, não tem uma fórmula que fala é assim que funciona. Não, depende do contexto. Então, nós temos a segurança, a melhor segurança aplicada é que quando você analisa o contexto e você se posiciona para tal. Não, legal. Quais segmentos você já passou? Eu sei que você passou da área de energia, né? Na área de commodities. Sim, área de energia. Você passou automobilística, e-commerce, né? E-commerce também. Consultorias. Eu trabalhei em Big Four, né? Eu também fui auditor. Porque eu era muito auditado. Um dia eu quero estar do outro lado da mesa. Eu quero saber como é que funciona. Entender como é que é. Exatamente. Né? Então eu fui desenvolvendo, fui ganhando musculatura dessa forma. Fiz muita consultoria. Consultoria é uma das coisas que eu recomendo para quem está em início de carreira, porque aquele se vira nos 30, né? Muitas vezes você entra em campo sozinho para lidar com um projeto que você não sabe o que te espera, com quem você vai falar. Você começa a conversa no nível técnico, mas daqui a pouco você está falando com o executivo. Que quer falar numa outra linguagem. Numa outra linguagem. Tem que adaptar essa linguagem. E sozinho, Dário. Então, assim, não tem lá meu gerente, meu diretor para estar me apoiando. Tem dentro de casa, dentro da empresa. Mas em no campo... dia lá no campo, às vezes você está sozinho. Sozinho. Então, assim, foi onde eu fui me desenvolvendo, ganhando mais envergadura, para a gente conseguir... E isso até hoje é assim. Quando está tudo normal, a sua conversa é muito tranquila. Agora, quando você está no meio de um caos, a sua conversa ela muda a cada segundo, né? A cada minuto, com determinado tipo de público que você tem que atender. A gente percebe, né, a gente que está há muito tempo aí na área de segurança da informação, né? A gente percebe que a interlocução mudou dentro das empresas. Antes a gente falava lá com o pessoal de TI, quanto muitas vezes com o diretor de TI, né? Sim. Era uma atividade dentro da área de TI. Em alguns lugares, né, a área financeira já tinha lá um departamento, uma coisa assim. E hoje está mudando, né? Hoje o board está querendo saber sobre como está, né? A segurança da informação virou pauta do board das empresas. Isso também tem que mudar o perfil profissional, né? Assim, a linguagem, a gente percebe muito isso. Às vezes a gente trabalha como consultoria, você já atuou assim. Você está conversando às vezes com um nível operacional, que está lá estratégico numa gerência, e a pessoa normalmente acaba relatando para a gente que tem dificuldade para vender os projetos internamente. Só que você, conversando com a pessoa, você percebe que a linguagem dela é uma linguagem totalmente técnica, então vai falar lá para o executivo da empresa que precisa de uma verba para poder implementar um DLP, né? O cara, que troço é esse? Que troço cara é esse? Eu acho que a gente não precisa desse negócio não, né? Porque ele não entende para que serve aquilo, né? Exato. Dentro dessa sua experiência, como foi essa sua maturidade? Em que momento você viu que isso tinha que ser mudado? E como foi a mudança no resultado disso, você como profissional? Acho que você tem vários momentos da sua carreira que você se viu nessa posição. Errou, né? Sim. Imagino que tenha errado, sim, como todo mundo. E como foi isso? Como é que, assim, para o pessoal que está nos seguindo, acho que isso é um assunto muito relevante, porque, como você falou, né, a gente fala muito na formação de CISO, né, dessas questões. No entanto, conversando com o pessoal mais técnico, jovem, eles estão muito preocupados em ser hacker ético, né, que precisa também. Sim. Mas a visão, essa visão que você nos traz, né, com a sua experiência, eu acho muito relevante para os nossos seguidores, para o pessoal que nos ouve. Ótimo, Dário, excelente pergunta. Você me provoca, você sabe que eu falo. Né? Eu acho que a gente tem um microfone aqui, a gente tem a responsabilidade de levar a informação de uma forma que agregue valor de quem está nos ouvindo. Né? E eu não gosto de ficar na mesmice, sabe, Dário? Eu acho que a gente tem que realmente mandar a real, trazer para a realidade o assunto.
E eu diria para os jovens e até para os colegas que estão no mercado, né, nós temos que aplicar-nos PDCA, melhoria contínua, todos os dias. Todos os dias nós aprendemos. E Dário, quando a gente fala de formação, a gente tem que controlar a ansiedade, né? Os hackers éticos é aquela coisa da moda e a gente vai atrás da moda. Nós temos que ir atrás daquilo que a gente consegue, que brilha nos nossos olhos, que a gente se comprometer a fazer com eficiência. E dentro disso, a gente começa a desenvolver um aprendizado que é o seguinte, entendendo o que é a segurança da informação hoje. A segurança da informação hoje, Dário, ela não é mais produto. Né? A gente não pode se posicionar nas companhias e falando que vai resolver o problema com um novo software, com um novo hardware. Também. Isso é parte, não estou falando para descartar isso, pelo amor de Deus. Mas não pode ser o centro. Não pode ser o centro. Isso é o meio. Né? Então, assim, segurança da informação não se responde mais com produto, e sim com prática. Segurança é prática. Nós temos que levar para nossas companhias que todos têm que praticar a segurança. Que todos são corresponsáveis pela segurança. Mas, assim, isso também não pode cair no discurso. Porque senão fica bonito o discurso, mas depois você não consegue tangibilizar isso e como aplicar isso. Então, quando a gente fala em prática, como a gente pratica a segurança? Educando. E essa educação começa desde o CISO, na formação dele, para ele parar com esse discurso técnico. Né? Em determinado vai precisar de discurso técnico com técnico. Né? Agora, quando eu converso com um nível gerencial, no nível executivo, a linguagem tem que ser de negócio. O negócio tem que entender o que você está falando no primeiro momento. Então, eu não vou falar de DLP. Eu vou falar de vazamento de dados. Eu vou falar de reputação. Nenhum executivo quer ouvir que a sua empresa está correndo risco de reputação, né? Ou correndo risco de vazamento de dados. Então, e se possível, quantificar isso em números. Que números é uma linguagem universal. Todo mundo entende. Então, assim, quanto representa aquela perda para a companhia? Tá? Então, e para isso, nós temos que buscar... Hoje, o profissional de segurança, ele tem que entender assim, a carreira dele, a fundação dele é técnica. O nosso background é técnico. Depois, nós temos que ter uma formação que a gente consiga entender o ser humano. Então, eu diria assim, até uma formação humana. Porque a gente interage muito com os times das áreas humanas. RH, jurídico e marketing. Esses são os principais que fazem parte de um comitê de segurança. Né? Como é que a gente leva a mensagem para a companhia de uma forma corporativa que todos entendam? São essas áreas que vai traduzir isso. E uma coisa que eu vou colocar, não te atrapalhando aí, quando a gente fala em marca, a gente teve aqui um podcast onde a gente colocou até a educação para o cliente. Isso. Então, por exemplo, os bancos têm muito esse desafio, né? Para o cliente dele também entender que ele também é responsável por esse processo, né? Para não ser fraudado, óbvio, né? Então, muito legal. Seguindo aí... Perfeito. Então, aí, seguindo o fluxo, assim, educação. Teve um presidente que falou assim, tá bom, Longinos, é bonito de ouvir isso e tal, mas eu vou viver educando as pessoas, e aí? E aí você vai começar a avisar o seguinte, você foi educado, né? Agora eu vou te responsabilizar. Então, porque você já não é mais inocente, né? Você não é mais inocente. E você tem que ser corresponsável pela informação. Até onde vai a sua responsabilidade? Tudo que está dentro, que pertence a você, a sua mesa, os seus acessos, né? Os seus ativos, as suas ações, interna e externa. Até aí vai sua responsabilidade. E isso é monitorado. Porque isso é um recurso da companhia. Está combinado? Isso começa no onboard, onde eu faço uma capacitação, treinamentos periódicos, né? Termo de concordância. Eu estou falando de prática aqui, gente. Não estou falando só de academia. Né? Termo de concordância, porque isso dá amparo legal para a companhia. Né? E monitoramento em real time, com base em comportamento. Aí entra a tecnologia. Para ajudar nos controles, né? Que a tecnologia, na verdade, são controles automatizados. Exatamente. Né? Então, numa visão macro, qual que é a ordem da gente estruturar um programa de segurança? Pessoas, processos, tecnologia. Depois, inteligência.
O mercado está falando agora toda hora de inteligência. Você vai integrar o quê? O caos? Colocar inteligência e caos, né? Então, assim, vamos passo a passo. Mas a primeira formação é do CISO. Ele é o responsável. O CISO ele não é o responsável pela segurança da informação. O responsável é quem assina legalmente pela companhia. Dário, me corrija se eu estiver errado. Não, está corretíssimo. É ele que é o primeiro a ser acionado qualquer problema de pedofilia na sua companhia, vazamento de dados. Ele vai ser o primeiro a ser acionado. Depois, sim, são os corresponsáveis. Né? E até chegar ao usuário. Só que acontece, você citou um belo exemplo, dos bancos. Até hoje os bancos vêm trabalhando pensando no cliente, no que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Só que é o seguinte, o cliente também tem que saber até onde vai a responsabilidade dele. Olha, você quer acessar meu banco, minha plataforma? Tá bom, você tem que acessar dessa forma. O seu ambiente tem que estar atualizado, você tem que ter um sistema operacional legítimo, né? Você tem que ter um bom antivírus, né? Proteções de malware, essas coisas todas. E aí sim nós vamos conceder uma conexão conosco. Só que o banco não pode, porque isso custa. Só que quando você sobe a régua, você educa. Então eu penso assim, a gente peca muito ainda na educação fora a empresa. A educação tem que ser fim a fim, internamente e externamente. Porque aí você consegue ter o quê? Um ecossistema controlado. O nosso controle não pode se limitar somente à TI. Tem que ser o ecossistema, a corporação como um todo, primeiro de dentro para fora. A gente trabalha a segurança de dentro para fora. As empresas pensam, quem vai me atacar? Se o seu atacante está lá dentro, que a gente sabe que muitas vezes Isso acontece. Né? Fraudes, por exemplo, muitas vezes é interna. Né? Então, é de dentro para fora. Depois eu me preocupo de fora para dentro. E muitas vezes, né, mesmo que tenha um atacante externo, né, hoje em dia a gente está vivendo muito esse assunto, os ataques laterais que acabam indo direto para uma engenharia social, de uma forma, pegando uma pessoa ali desavisada, né, e usando dos acessos dele para poder fazer os crimes ou as fraudes que tentam fazer. Isso a gente vê muito, né? Dizer, hoje, aquele ataque frontal que tinha na época, quando a gente tinha lá os faros, né? Que o pessoal tentava bypassar as proteções de faro. Hoje já não vemos mais esse tipo de coisa, porque esses equipamentos já estão muito bons, né? Preparados, adequados, enfim. Eles se autoconfiguram e eliminam a possibilidade de... Óbvio, erros podem acontecer, mas normalmente eles já estão muito bem postados, né? E com custo muito atrativo para qualquer tamanho de empresa hoje em dia, né? Então isso virou uma commodity muito boa. Por exemplo, antivírus, faro, isso eu acho que é indispensável para qualquer tamanho de empresa, né? Ô Dário, um presidente perguntou para mim, Longinos, onde eu devo aplicar a segurança? Eu falei para ele, anywhere. Qualquer lugar, né? A gente não quer acessar as plataformas de qualquer ambiente. Eu falei, presidente, o senhor não fala para mim que o seu usuário, o seu cliente tem que acessar a sua empresa na palma da mão? Então, nós temos que pensar na segurança como um todo. Agora, o que vai mudar é a força, né? Onde eu aplico mais e onde eu aplico menos. Como é que eu decido isso? Com base em risco. Onde eu tenho mais probabilidade, né? Onde eu sou mais frágil, onde eu tenho mais vulnerabilidade, onde o negócio tem mais dor. É aí que a gente vai definindo a força. Dentro dessa visão, um assunto também que sempre é recorrente dentro das organizações, né? É um cenário que é o seguinte, existe um gap de comunicação das áreas operacionais, até do próprio CISO, com os decisores da empresa, que normalmente são quem tocam o negócio, né? São os business owners, como a gente costuma colocar. Existe esse gap, então não consegue transmitir de forma adequada os riscos, não consegue transmitir de forma adequada os problemas, enfim. Só que quando acontece um incidente, a culpa acaba sendo lá do pessoal de segurança ou pessoal de TI, que precisa ser o artista, né? Quer dizer, a gente depende de talentos, né? A gente acaba... Por isso que hoje, ainda em TI, tem muito aquela questão do herói, né? Isso. Porque não tem processos que garantam, então tem que ter um herói, né? Mas todo herói morre no final. Morre no final. Cuidado. Então, na sua experiência, como você conseguiu transacionar isso, né? Pelo que a gente conversou no briefing, você conseguiu transacionar isso de uma forma muito eficiente. Sim. E você deve ter vivido isso, né? Momentos na sua vida em que você foi responsabilizado
Mas na verdade você não foi ouvido, né? Aquele Exato. negócio, pô, eu tô falando aqui há tanto tempo, não foi ouvido agora que aconteceu, a culpa é minha, né? Isso é o dilema do pessoal de segurança de informação de forma geral, né? Assim, de muitas pessoas. Como que você transacionou isso e quais foram os benefícios que você sentiu na pele aí no dia a dia seu de CISO? Fantástico. Dário, eu já falei para assim, a nossa área de segurança há muitos anos ela foi saco de pancada, tá? Mas isso eu diria que é uma evolução nossa da própria área, do próprio profissional de segurança. É um processo transitório. Eu não diria que é um problema, tá? Porque também nós vamos evoluindo de acordo com a necessidade do mercado. Então, a necessidade hoje de a gente conseguir posicionar a área de uma forma que ela não seja a principal responsável, tá? Ou seja a única responsável. Ela pode ser a principal, mas ela não pode ser a única. Né? Ela e o CIO, né? Normalmente é ela e o CIO são os responsáveis por qualquer incidente grave de segurança. Como é que a gente transaciona isso? Começa pela formação do profissional. Por isso que eu falo que segurança é algo onde a gente senta na mesa de gente grande. Né? Não pode ser assunto no nível júnior, no nível amador. Nós temos que se posicionar de forma profissional e se posicionar não com arrogância, mas se posicionando de uma forma, eu digo que advisory. Assertiva. Assertiva, né? Consultiva. Porque senão o negócio vê você como um cara que põe o revólver na cabeça. Sabe? Sempre o anunciador do caos, Isso. né? Tentando fazer projetos e coisas pelo medo, né? Exato. Pelo pavor, não pela, Exato. como você colocou, de uma forma profissional, estruturada. Isso. Então busque a formação, o fator humano, que eu diria. Eu busquei isso, fui fazer muito coaching, tá? Para eu saber me relacionar com pessoas. Porque quando eu me aprendo a relacionar com pessoas, eu começo a analisar como elas pensam. E como elas pensam, como eu vou montar a minha estrutura, a minha estratégia e o que eu devo blindar, o que eu não devo blindar, porque a gente consegue identificar no comportamento do usuário. Até a comunicação, Até né? a comunicação. Como você vai criar a sua fala ou o seu discurso interno. Né? Depois, uma outra formação que eu recomendo é questões financeiras. A gente não gosta muito desse fator, mas é importantíssimo. Porque eu vou traduzir a segurança quanto realmente não ela custa, o quanto vai ser investido. Se eu colocar quanto ela custa, vamos olhar que ela é cara. O quanto realmente... Falam de ROI. Vamos falar de ROI. O quanto a segurança hoje ajuda o negócio a trazer o ROI. Né? Virar benefício. Pode até virar um produto da companhia, dependendo do segmento que você está. Sim, uma vantagem competitiva. Eu trabalhei no SPC Brasil. Segurança virou um produto dentro do SPC. O escudão não virou uma grande base de dados. Por que não transformar isso num produto? Né? Então, depois, a gente olhar questões jurídicas. Nós temos que ter uma noção, não preciso fazer uma formação na área de direito, mas eu preciso ter uma noção jurídica, porque a gente atende muitas regulamentações. Então, quando a gente tem uma noção, a gente começa a mudar a nossa linguagem, nossa abordagem. E aí, visão de negócio. É imprescindível a gente conhecer muito bem nosso negócio e ter uma linguagem de negócio. Mudando essa formação, Dari, a gente começa a fazer o seguinte: segurança é um colegiado. Então, tem muitos comitês. Eu já toquei vários comitês, tá? E a maioria deles parecia que eu estava fazendo uma palestra quando era reunião de comitê. Porque eu era o único responsável, eu era o único que tinha que dizer o que nós íamos fazer e como iríamos fazer. E aí eu comecei a dizer, o erro está em mim. Porque eu não estou conduzindo o comitê como deve ser conduzido. Aí fui aprender com os colegas no mercado, IBGC. Fui buscar como conduzir um comitê. E aí eu entendi que o comitê é um colegiado dinâmico e que todos ali são corresponsáveis e todos têm que trabalhar em prol daquilo. Mas como assim? Então, a gente estabelece, logo nas primeiras reuniões, qual é a expectativa daquele comitê e qual é o papel de cada cadeira. Quando você começa a definir os papéis e responsabilidades, né, e começa a medir performance desse comitê, todos começam a ter engajamento. Lembra que eu falei das fronteiras das responsabilidades. Quando cada um enxerga até onde é a sua responsabilidade, o que espera dele, o quanto ele tem que contribuir, e que aquele reporte vai para o board,
vai para o CEO, as pessoas saem de trás do processo, deixam de se esconder, porque as pessoas se escondem. É Sim, cômodo, não quer mais uma responsabilidade. Exatamente, né? mas ele é corresponsável. Então, dessa forma que eu toco hoje o comitê, com muito sucesso, engajamento, e muitos se sentem mais importante, porque ele entende que a contribuição dele ali é fundamental. Muito legal isso que você falou, Longinos. Uma competência aí de conseguir... É a primeira vez que aparece isso aqui nesses nossos podcasts, essa sua visão de que foi necessário adquirir uma habilidade de como gerir um comitê. Sim. Porque de lá realmente sai... Lá você vai obter muita informação, né, do negócio. Exato. E também vai conseguir influenciar essas pessoas para poder gerar bem legal essa Mas abordagem. É educação, viu, Dário? É pegar forte na educação, inclusive do executivo. E como lidar com o ego do executivo? Poxa, mas agora o cara tem que ele me ensinar. Não estou ensinando. Estou falando como vai funcionar o comitê. E o comitê é nosso, não é meu. É nosso. Se ele está bom, ótimo. Se não está, é nosso também. O problema é nosso. Então, é realmente pegar forte na educação de todos. E aí você pega a ISO 27001, uma das primeiras partes dela fala montar o comitê. Exatamente. Porque se você falhou na montagem do comitê, que é muito comum acontecer por não saber como lidar ou como fazer, porque é algo que a gente não aprende na escola, né? Sim. Tem que buscar as formações complementares. Você quer ver um dos grandes erros e que a gente pode corrigir isso em voo? Existe o comitê, está lá concebido, está divulgado e tudo mais, só que muitos assuntos são discutidos fora do comitê. São reuniões paralelas. Aí eu comecei a observar, poxa, mas isso aí deveria ir para o comitê. Eu comecei mudar a frequência. Não, mas o comitê acontece a cada 2 meses. Então vamos mudar a frequência. Se a gente entende que não é suficiente, é 1 mês. Cada 30 dias. Mas ainda não é legal, porque os assuntos, tem tantos assuntos para tratar, quinzenal. Diminuir os assuntos, aumenta a frequência. É simples. Isso por isso que eu falei, PDCA. Então, aí quem é o papel? Aí é o CISO, porque ele que está orquestrando isso. Então ele tem que ter acessibilidade, quanto ele aperta ou quanto ele afrouxa. Tá? Então, quando você vê assuntos paralelos sendo conduzidos, gente, ok, mas olha só, não vamos fazer reunião da reunião. Nós temos o comitê para tratar esses tipos de assunto. Vamos levar esse assunto para o comitê, porque isso fica em ata, fica registrado e fica transparente para todos. Perfeito. E ganha força. Existem comitês de trabalho? Ou não? Só comitês de tomada de decisão? Ótimo, Dário. Por isso que é bom conversar com mestres, né? Aí foi um outro erro. Eu tinha um comitê executivo. Só que acontece, quando a gente começava no comitê executivo, começava a entrar em assuntos técnicos. O executivo não quer tratar isso. Aí eu comecei a perceber que eu perdi a audiência, perdi a atenção das pessoas. Eu falei, não, eu tenho que ter uma reunião, um comitê técnico. E a gente desmembrou. Então, existe um comitê técnico, eu recomendo um comitê técnico para tratar assuntos operacionais e táticos. E o que você trata ali é input para o executivo. E o executivo, gente, é meia hora de reunião. Ali você vai tomar decisões, highlights. Não é discutir problemas, sabe? Podemos discutir problemas, mas tem que ser highlight. E não entrar num nível de detalhe. Nível de detalhe é técnico e tático. Então o CISO tem que direcionar bem os assuntos ali para que seja preciso naquilo que ele precisa tomar decisão junto com os pares. Né? Mas eu tenho que fazer assim, depende da maturidade da sua empresa. Às vezes até 3 comitês. Eu tinha um comitê de integridade, compliance. Então eram 3 comitês que a gente tem. Hoje eu toco 3 comitês. Que legal, show, muito bom. E em que lugar você, dentro da sua vivência aí, você acha que, também é polêmico isso, sim, né? Sem problema. Deveria estar a área de segurança de informação? Em TI, em compliance, em risco, embaixo do CIS, embaixo... Aonde você acha que funciona mais dentro da tua experiência? Fantástico. Adorei a sua... Isso me perguntam constantemente. Então você recomenda? Eu falei, não, recomendo. Eu tenho que conhecer a sua empresa. Eu tenho que conhecer a sua maturidade. Eu posso falar o que é o mínimo aceitável hoje para se ter uma área de cybersecurity efetiva. No mínimo, você ter lá segurança de TI, que é o que olha o dia a dia, que faz as manutenções periódicas. Isso tem que estar dentro de TI. Eu estou falando de segurança de infraestrutura. Isso tem que estar dentro de TI. Agora, você quer falar de governança? Você tem que estar fora de TI. Isso não é conflito de interesse. Aí o que acontece? Tiram a segurança de baixo de TI
e coloca lá numa área staff. Mas e quem dá manutenção? Ah, o cara mudou, ele foi lá para cima. Você perdeu. Aí você gera um outro problema. Porque você perde na velocidade de manutenções e tudo mais. Tá? Então, não tem que tirar de baixo. São papéis, são fronteiras. Segurança de infraestrutura fica dentro de TI. Ela é pertinente, ela está dentro de TI. A governança é fora. E responde direto para o board, para o CEO. Não colocar também debaixo de um CFO, que eu já vi. Já vi também. Debaixo de RH. Debaixo de jurídico. Tá? Então, assim, o presidente perguntou para mim, eu até falo o nome, Cabum. O presidente perguntou, falou, Longinos, então onde você acha que eu tenho que posicionar minha área? Eu falei, depende, presidente. Isso foi na minha entrevista. Eu falei, depende, presidente. O quanto você quer saber do que está acontecendo na sua casa? Ou você quer perguntar para o vigia da rua o que está acontecendo? Você quer saber no seu celular agora ou você quer perguntar para o vigia da rua? Não, já quero saber agora. Então, aí você já está dizendo, não tem que posicionar. Entenda o seguinte, quanto mais filtros você colocar na sua visão, mais distorcida vai ser. Se você quer ver na íntegra, tem que ser sem filtro. E na hora. Então essa área vai responder para mim, Longinos. Eu levei ele à decisão. Não fui eu que tomei a decisão. Você colocou as bases para ele tomar a decisão, né? Isso tem que fazer muito, né? Sim, tem que fazer muito disso. Sim, né? Se colocar debaixo de TI, você acha que eu vou falar os problemas que tem em TI? Eu vou ficar mal com o meu CIO. Eu vou ter problema com ele. Eu costumo dizer, né, dentro da nossa vivência aí, que não só a área de segurança, né, mas todo profissional que trabalha numa empresa que tem uma estrutura corporativa mais enterprise, como a gente fala, né, saber entender quais são as linhas de receita da empresa é muito importante, né? Sem dúvida. Porque é de lá que normalmente tem as pessoas que tomam decisão de investimentos. Exato. Né? E eu costumo dizer e brinco, né, que segurança da informação ela é como o freio de um automóvel. Exato. Né? O freio do automóvel existe, na maioria das vezes a pessoa fala que é para parar o carro. Né? E eu corrijo, né? Não, é para o carro andar mais rápido. Né? Então a segurança da informação é a mesma coisa. Só existe internet bank porque tem segurança, senão não existiria. Exato. Só existe e-commerce porque existe segurança, senão não existiria. Então, a área de segurança ela é habilitador, né? Exato. De novos negócios e criar novas fronteiras, como você bem falou. Exato. Né? Mas cuidado, Dário, que eu peço para o nosso público. Quando for se identificar que é factível fazer essa movimentação, mas analise o impacto. Porque é o seguinte, eu vou movimentar esse profissional que está aqui debaixo de TI, eu quero que ele responda para o board. Ele está preparado? A maioria das vezes não, né? Prepare primeiro. Prepare ele. Ou então, até em questões, às vezes, até substituir. Porque senão você vai fazer esse movimento e ele vai subir e ele não vai conseguir falar numa linguagem que se espera. Aí vai perceber assim, poxa, não tem nada a ver, vou voltar lá para TI. Já ouvi o movimento de volta também. Mas não é porque o movimento foi ruim. Usou a peça errada, talvez. Peça errada, ou então não preparou para se fazer esse movimento. Então, prepare primeiro, até que entrega que você quer ter, presidente. O que você quer ver, em que frequência. Preparem essa linguagem, o profissional, para depois fazer esse movimento. E numa questão que a gente também sempre ouve, Longinos, poxa, eu estou tentando conversar com o board ou com o presidente, ou seja lá quem for, e ele não consegue me entender. Apetite a risco dessa pessoa é muito grande, tecnicamente falando. Aquela pessoa que não tem noção dos problemas reais e a comunicação que você está usando não está chegando para ele. O que você recomenda para essa pessoa fazer? A gente sabe que a gente já falou aqui algumas coisas, né? Mas assim, sendo mais direto, assim, isso é uma reclamação frequente que a gente vê, né? O que você recomenda para essa pessoa? Então, aí é a percepção, né? Entenda primeiro o seu negócio, conheça o público do seu board, do seu presidente, né? O que brilha os olhos dele? Essa abordagem você tem que levar para ele. No meu caso foi eu trazer save. Quando eu falei, presidente, eu queria trocar uma ideia com o senhor, porque eu quero mostrar um item que a gente está trabalhando de segurança e que pode trazer save para vocês. Ah, é? Bom, vê que a minha assistente pode programar. Como assim, né?
falou em save, né? Então foi onde eu provoquei essa reunião com ele e aí ele quis me ouvir. E quando ele ouviu, ele falou, cara, a gente precisa conversar mais vezes. Porque eu mostrei onde mais a gente podia atuar. Então eu dou um tiro, mas eu mostro, ó, tem muito mais que a gente pode fazer. Isso aqui é só um tira-gosto. Tá? Então é entender qual é a linguagem que você vai usar correta de acordo com a maturidade do seu board. Uhum. Quer dizer, tem sempre entender o cenário, né? Exatamente. A gente fala muito lá no CECIS, a gente conversa muito no curso, né? E outra... Quer entender primeiro a arquitetura em termos de funções e hierarquias da empresa, né? Exato. Quem são os influenciadores, quem são os decisores, né? Onde estão as pessoas, né? Se tem um dono, se tem um board, como que esse dono atua, o que ele pensa, né? Isso é bem interessante mesmo. Eu queria ter uma hora aqui contigo, Dário, só para a gente falar dos erros mais cometidos. Vamos falar alguns aí, dá tempo. Quais são os mais cometidos? Vamos lá. Cara, quando você começa a falar com o presidente e a gente começa a querer, a gente começa a ajustar, né, a calibrar a força, aí o presidente falou, não, mas essa área eu confio. Está comigo há tantos anos, que não sei o quê. Eu falei, presidente, vamos lá. Segurança, ela não é questão de confiança. Pô, então você desconfia de tudo. Eu falei, não, também não desconfio de ninguém. Eu não estou aqui para confiar, estou aqui para controlar. Segurança controla, ela não confia. Né? A gente vê essa modinha zero trust. Mas quem falou que é confiança zero? Não é o princípio. Eu acho que o princípio é controlar. Nós temos que controlar quem deve, quem não deve, né? E como fazer. É isso. Simplesmente isso. Não é questão de... Outro erro mais cometido. Hoje a gente pode fazer tudo isso aí, mas é o seguinte. Cria um grupo VIP. Esse grupo, isso é muito comum. Esse grupo VIP é a diretoria. Cara, libera todos os acessos para eles, que eu não quero eles reclamando. Tá? O que eles tiverem que acessar, eles podem acessar. Eles têm cargo de confiança. Falei, presidente, eles são os mais vulneráveis da companhia, inclusive o senhor. São os que a gente tem que mais blindar. E outra, vocês têm que dar exemplo. Então, o meu trabalho começa com o presidente, ele assinando um termo, uma carta do presidente. Eu vou falar disso. No ISO, a ISO recomenda, né? Recomenda, a carta do presidente. Que agora chama One Page Document. É, né? One Page Document. Que ela é superior ao início da política, né? Exatamente. Ele apresentando o programa para a companhia, explicando o quanto é importante aquele programa e que ele espera a colaboração de todos. Aquilo eu prego em tudo quanto é lugar, porque ele me abre portas. Porque quando você começa a ajustar, começa a choradeira das áreas, né? O diretor junta 2, 3 diretores, vai lá chorar pro presidente. Presidente, agora não trabalho mais. Os caras aqui de segurança não me deixam trabalhar. Então eu falei, presidente, o diretor, é o seguinte, não sou eu. É o presidente, você não viu a carta dele? Eu tenho que fazer. Então é assim, são técnicas que a gente vai descobrindo no dia a dia e de acordo com cada segmento que a gente vai aplicando. Essa experiência, né, João? Exatamente. Isso aí não está em escola nenhuma. Não. Né? É a vivência. Por isso que tem os podcasts nossos aqui, né? Para Isso. poder levar poder esse pessoal conseguir ouvir você. Assim, muito interessante. Mas, Dário, o que eu peço para os nossos colegas? Tenham um espírito de vendedor. Que nós somos vendedores. Você vai vender o seu projeto, você vai vender a sua ideia. Para quem você está vendendo? Quem é aquele público que você vai vender? Como ele fala? O que ele espera? Para que você tenha mais chance de acerto. Eu fui atleta, né? E atleta não gosta de perder. Então, quando você tem que entrar em campo, é igual sniper, é um tiro só. Como é que você dá esse tiro? Estuda bem para depois você entrar em campo e executar. Isso é mais preciso. Exato, né? Exato. Muito legal. Falando desses ambientes, né, multidisciplinares e muitas questões, você vê, a gente já comentou isso, né, diferenças entre segmentos de empresas. No seu ver, fora bancos, que a gente sabe que é uma instituição bastante vulnerável, porque lida com dinheiro. Sim. Na sua visão, quais seriam os outros locais onde mais se tem problemas na área de segurança que precisaria ter um olhar diferente, como na área financeira? Aí? Saúde. Saúde. Nós estamos falando de vida, né? É. E eu vejo eles investindo em segurança. Eu percebi, minha percepção no mercado, não sei se é por causa do RIPA, que está chegando no Brasil, que está cada vez mais forte, as áreas de saúde, empresas multinacionais que também trazem a cultura lá de fora, então ajuda a subir a régua, mas eu vejo uma forte preocupação, laboratórios, né?
Teve vários vazamentos de dados. Então eu vejo esse setor investindo. Uma outra área que me preocupa é as áreas de operações críticas. Indústria, energia, exatamente. Então esse eu vejo um ambiente muito vulnerável. Tem muitas empresas ainda, principalmente energia, usinas, que utilizam protocolo de comunicação proprietário e obsoleto. Muito legal. Né? Bom, você passou por isso, Passei você sabe, por isso, né? Você exatamente. Sabe. E a energia virou uma commodity, até as pessoas podem produzir energia, Exato. Comercializar. Leilões de energia. Leilões de energia. E você passou por... onde você estava era exatamente isso, né? Exato, CCE. CCE, né? Então eu vejo altas fragilidades, vulnerabilidades, e que eu diria que a indústria tem que investir forte, atualizar seu legado ou blindar. Existem soluções que você não precisa atualizar só a infra, mas a gente chama de Iron Dome, né? Uma cortina de aço para proteger esses ambientes, porque eles estão muito vulneráveis. E os hackers sabem disso. Tá? Os hackers, a gente que monitora Deep e Dark Web, a gente vê comunidades há uns 2 anos conversando para ter uma paralisação da internet mundial. É um principal assunto, né? Está se esperando em algum momento ter isso. Teve na Itália, né, um problema que não ficou bem esclarecido o que foi, né? Mas tiveram um problema sério. Eles querem lá. parar por 15 dias a internet. Imagine o que é isso, hein? No mundo, você imagina. Então, aí eu falo isso para um presidente e falo, mas isso aí é discurso de mercado para ajudar a vender segurança. Presidente, você vai pagar para ver? Não é? Teve alguns que esperaram pagar para ver, então agora mesmo tem incidente numa empresa de cloud aí, não dessas de primeira linha, mas está sofrendo já alguns bons dias aí. Sim, com paralisação. Exatamente. Né? Então, não tem visibilidade de retorno. Né? Exatamente. Então, houve alguma falha ou na estratégia, né? Que são várias camadas, como você fala assim, pode ter falhado na estratégia, mas também pode ter falhado no operacional, né? Como implementar aquela tecnologia. Nisso, como você acha, por exemplo, uma área de segurança da informação, como você falou, né? A área de TI fica lá com os controles operacionais, lá mantendo o status quo, e a segurança da informação ali falando mais com o board de negócio. Mas existem falhas aqui nesse operacional. Como você, como um CISO, vai conseguir ter, não vou dizer certeza, né, nos termos sereios, mas conseguir ter uma visibilidade que essas implementações estão ok, que é um outro desafio, né? Tem um cara lá marretando o sistema operacional e a definição, a estratégia, aquilo que foi definido não está chegando no operacional, que é muito comum isso, né? Não consegue eliminar as vulnerabilidades, não consegue, enfim, aquelas coisas que a gente também já ouvi falar muito. Como é que tem sido esse desafio para você e como você tem enfrentado? Pergunta de presidente. eu falo o seguinte, a gente tem que olhar a segurança, como é que você se garante? Como é que você garante que o profissional lá da TI está fazendo as atualizações devidas, está fazendo seus backups? Backup para o auditor é restore, né? Não é o backup em si. Né? Como você que está testando restores e tudo mais. Como é que você garante isso? Dário, eu peço a sua ajuda, a gente levar essa comunicação. É um outro degrau que a gente tem que subir que ajuda a garantir isso. Que eu vou, não só isso, como muito mais. Tá? Aquilo que a gente determinar como regras dentro da companhia e que a gente entende que é core, que é crítico para o negócio, nós temos que criar fronteiras de verificações. Então vamos fortalecer as nossas áreas, que muitas empresas nem existem essas áreas, mas é fundamental que a gente tem que trazer isso para a nossa cultura Brasil, área de compliance e auditoria. Então esse é um procedimento que você está me citando, né? Que a TI tem que fazer determinadas atividades. Aquelas atividades que a gente entende que é crítica, porque as pessoas fazem, muitos fazem porque são profissionais, não precisa ninguém falar que ele vai fazer. Mas a gente não pode se garantir com isso. Como é que você garante? Monitorando. Tá? Então eu vou monitorar, eu posso automatizar esse monitoramento, aí você pode ter um SOC monitorar, né? Você consegue fazer lá um discovery, fazer um scan e saber quem está atualizado ou não, né? Auditoria periódicas. Quinzenal, mensal, depende da sua estrutura, depende da sua criticidade, né? De quantidade, quanto muda, né? Isso. Compliance.
Então, assim, quando a gente cai numa linguagem de compliance, eu falei isso com o meu presidente do Cabum. Presidente, quando a gente falar, olha, o compliance está sinalizando ou tem um incidente de compliance, é uma área que é inquestionável. Tem que se fazer. Aí a gente foi um aprendizado até do Cabum, tá? Quando a gente tinha assuntos de compliance, não, mas isso aí eu conheço, isso aí, presidente, isso é compliance. Quando é compliance, não é só interno, é externo. Nós vamos ser cobrados externamente como que a gente tratou esse assunto. Isso tem que ser registrado, evidenciado e tudo mais. Então, quando a gente começar a falar de compliance, a nossa vida vai melhorar bastante. Porque ela vai, inclusive, ser patrocinadores do próprio CIO, até ajudar na defesa de orçamento. Né? Olha, eu preciso investir aqui porque compliance está sinalizando que eu estou vulnerável, ou que eu não estou aderente. Né? Para o profissional de segurança, muitas coisas que a gente está falando de segurança, que precisa, o compliance vai sinalizar o seguinte: ó, vocês têm que fazer e quando vocês vão fazer? Quando vocês vão estar compliance conosco? Então, vamos fortalecer essas áreas, auditoria e compliance, que eles são uma redundância da nossa vigilância, da nossa fiscalização. Muito bom. Essa questão de compliance, né? Não só compliance externa, né? A compliance das políticas internas. Exatamente. Né? Então, às vezes você fala sobre compliance em algumas empresas, fala, não, mas não temos que seguir regulação, temos compliance interno, aquilo que você definiu, né? Exatamente o que a área estratégica de segurança da informação definiu e o que as áreas operacionais estão executando, né? Exato. E outro ponto que eu coloco também, Longinos, com essa questão de compliance é o compliance só tem, não aplicável. Eu gosto muito de incentivar as pessoas a fazerem o modelo de maturidade. Isso. Eu tenho, mas está numa maturidade ainda baixa. Que vai na linha do que você falou, de fazer o PDCA constante de melhoria. Né? Porque às vezes a gente pega às vezes relatório de compliance, gap análise, você tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem. Mas qual a maturidade disso que você está fazendo? Né? Tá bonzão mesmo ou tá mais ou menos, né? Então, colocar essa visão, né, pega o COBIT lá, o modelo de maturidade do COBIT ou do CMM e usa isso também para poder fazer periodicamente avaliar essa maturidade, né? Bem falado, Dário, porque se a gente for no checkpoint, não tem, o quanto você realmente é assertivo naquilo? Como que eu vou medir isso? Eu chego no usuário. Usuário, eu vi aqui que você cumpriu, que você está compliance, mas assim, por que você faz isso? Ah, não sei. Sei não. Me passaram assim, eu faço assim. Quer dizer, aquele procedimento não é efetivo. Ele é executado que foi pedido. Ele tem que saber por quê. Qual o benefício daquela atividade. Essa é a maior maturidade que a gente pode alcançar. Esse é o nosso termômetro. Tá? É onde a gente tem que trabalhar a educação e desenvolver. Legal. E o risco dentro dessa história? A gente falou de compliance, que foi bom a gente já ajudar, a gente já falou dessas comunicações, né? Falamos de governança. E o risco, como você usou dentro dessa sua vivência aí, as avaliações de riscos, enfim, como a área de risco, se é que tem uma área de risco, te ajudou nessa sua estruturação de uma área de segurança da informação? Então, Dário, em muitas empresas nem tem essa linguagem, essa abordagem de risco. Muitas empresas, quando eu saio do mercado financeiro, quando eu saio de uma multinacional, né, quando eu vou para uma empresa, principalmente de médio porte para baixo, não tem essa área de risco. E o profissional de TI, de segurança também, não está falando de risco. Né? E aí, quando falam de risco, que não é risco para a gente, não é negócio, né? É aquele risco alto, médio e baixo. Ótimo, eu diria assim, você tem alguma coisa. Né? Então, assim, vamos fazer o básico. Eu comecei por aí, tá? Eu comecei a aprender sobre risco alto, médio e baixo. E ainda para TI. Né? E aí sim, depois eu comecei a buscar uma formação para gestão de risco, né? Para ter uma plataforma de gestão de risco, de avaliação de risco de negócio. E aí eu consigo traduzir isso perda financeira. Apetites, chega no BIA. Chega no BIA, exatamente. Tá, mas isso é... Aí eu diria assim, depende, justifica isso na sua companhia? O seu board, muitas empresas, o board não sabe fazer uma avaliação de KPIs. Você sabe disso, Dário? Sim. Ele não consegue interpretar um gráfico.
Não desmerecendo ninguém, mas é a realidade nossa. O olhar dele está para outro lugar. Para outro né? lugar. Ele se sente confortável controlar no Excel. Sim. Tá? Então, assim, mas aí é a oportunidade. Eu não vejo como problema. É a oportunidade de educar o board, de falar, gente, vamos fazer uma gestão mais consolidada, mais macro, e do macro eu vou para o micro se precisar, porque é um aprendizado para eles. Vai melhorar muito a vida deles. Então eu gosto também de ir para empresa que tem essa maturidade baixa, porque a gente ajuda a elevar. Consegue agregar muito. Né? E aí quando ele vê que ele tem um risco de negócio e que a perda financeira dele pode ser X e o impacto é tal, ele vai tomar decisão. Ele não vai ficar perguntando por que o servidor parou. Né? Que é o que normalmente pergunta. Exato. Né? Eu costumo dizer que em outros podcasts eu também já comentei isso, que as empresas normalmente, a gente vê, pegar por exemplo, empresas que têm maturidade baixa na área de segurança, que é por exemplo o ramo industrial. Né? O pessoal prefere investir numa máquina nova que vai produzir mais Exato. peça do que colocar dinheiro em redução de risco do ponto de vista de segurança de informação. Né? Só que você olhar essas empresas, elas têm lá links redundantes. Isso. Eles têm, às vezes, até sites, backups, né? Isso. Porque eles já perceberam que a disponibilidade é algo que impacta o negócio deles. E eu vi isso acontecer muito na época da implementação da nota fiscal eletrônica, aqui, região do ABC, né, muito ligada com a indústria automotiva, e eles têm aquela visão de estoque zero, né? Então, todo dia de manhã tem que as autopeças emitem a nota, passa o caminhão lá da montadora e leva as peças para a produção. E o fato de não ter disponibilidade em sistema ou disponibilidade de internet provocava paralisação na emissão da nota, que penalizava-os como fornecedores dessas empresas. Sim. Então, as montadoras começaram a fazer auditoria ou pontuar o compliance, esses caras terem redundância. Sim. Você vê como eles investiram nisso, né? Exato. Porque impactou o negócio de forma direta. Ou né? dobra a banda, né? Ou dobra a banda, né? Então, você percebe que a área de negócio, ela se move sim. Quando ela é impactada. Então, eu acho que disponibilidade é um assunto que a maioria das empresas tem em pauta, porque a área de negócio grita, né? E fala, poxa, está impactando aqui a entrega, a produção, enfim. E a área de privacidade, continuidade, de confidencialidade, integridade, é uma coisa que ainda não está no dia a dia do executivo. Acho que talvez esse assunto, a gente levar esse assunto também nessa abordagem, né? Porque a gente às vezes critica, mas a gente vê que eles se movem quando impacta, né? Quando eles percebem o impacto do negócio. Dari, excelente observação. Eu começo a viajar no tempo e lembrar cenários que eu já vivenciei. Tem um outro ponto. Pode acontecer da área de X, não quero citar até isso, não, o cara está metendo pau na minha área, não. Mas assim, eu posso tendenciar o executivo ao erro. De fazer meu sistema mais lento. Né? Para quê? Tá vendo? Eu falei que precisava trocar o servidor. Eu falei que precisava dobrar a banda. Eu falei isso uma vez para um presidente. Falei, presidente, é igual Fórmula 1. A gente tem que aprender a fazer mais com menos. E cada vez performar mais. Como é que a gente faz isso? Medindo. E sabendo como está sendo utilizado os seus recursos. Isso é gestão. Mas como que eu faço isso? Administração de banda, por exemplo. Quem está usando sua internet? Para quê e como? A gente identificou que tinha área, um profissional da área, inclusive foi a demissão compulsória. Ele baixava todos os dias à noite, naquela época que baixava filmes, ele baixava filmes, ele praticamente tinha uma locadora digital e queimava CD e vendia. Que beleza. Então, quer dizer, ele tinha o sentimento que a internet estava lenta, mas o cara baixando o filme, e ele era da área de produção, ele deixava à noite baixando vários filmes, no dia chegava, queimava os CDs e vendia. Quando a gente identificou isso, quem estava utilizando os top 10, é simples, gente. Olha os top 10 de utilização de internet. Opa, mas sempre naquele mesmo horário, o que ele faz nesse horário? Aí fomos mergulhando. Aí identificamos tal usuário e o que ele fazia. Tá? Poxa vida, vamos olhar a máquina dele. A gente entrou na máquina dele. Várias pastas assim, muito bem organizadas. Aquilo era um negócio. Um negócio, né? Tá bem estruturado agora. Aí levamos para RH, jurídico, chamamos ele e foi demissão. Você sabe que numa empresa capital misto, tá? Não é totalmente governo, não é totalmente privado. A gente teve
foi chamado para fazer uma auditoria, né? Que estavam com alguns problemas lá de sistemas e tudo mais. E a gente identificou que os caras tinham um provedor de internet dentro da empresa. Eles pegavam os servidores e hosteavam páginas. E tinha lá um link que eles dedicaram só para esse negócio. Exatamente. Então, um monte de hosteando páginas na internet, e os caras tinham um negócio, vendiam alocação de páginas, naquela época, muito tempo atrás, o pessoal fazia site de internet, eles hospedavam dentro da empresa. Exatamente. E era muita coisa, um negócio gigante dos caras. Dário, eu vou fazer um link que a gente falou um pouquinho atrás. Aí, como você fiscaliza isso? Como você fiscaliza isso se ele é o administrador de firewall? Então, quer dizer, ele pode criar regras. Sim, ele faz. Não logar aquelas regras, né? E aquela regra ser full para ele, tudo liberado. Então, quer dizer, como que você identifica isso? Aí onde tem que ter auditoria, onde tem que ter compliance. Monitoramento. Porque senão ele é o semideus ali. Sim, o cara é semideus, é verdade. Tá? Longino, estamos chegando no nosso final aí. Poxa, passa rápido, né? Você vê que esse bate-papo aqui vira um bate-papo de boteco quase, né? Aquela coisa que você fica horas conversando, né? Eu ficaria o dia todo aqui. É muito bom conversar com amigos sobre histórias, né? Acho que daria até ter uma história de monte para contar. Brilhante a sua participação, Longino. Sua experiência é realmente muito engrandecedora para os nossos seguidores, para o nosso pessoal que nos acompanha. Muito obrigado. Fica à disposição para as suas palavras finais aí. Eu agradeço. Espero que possamos fazer mais vezes, Dário, porque tem muito assunto. Muito. Eu gostaria de deixar minha contribuição para que, assim, nós da área, vamos fazer valer a nossa área. Nós estamos num momento que a gente tem que surfar muito bem essa onda, né? Para posicionar a segurança, não para ser mais ou ser menos, ela ser parte do negócio. Uhum. Né? Ela não pode ser posicionada mais uma área de fiscalização. Ela não é para ser uma área mais de xerife. Quero pegar quem está fazendo coisa errada. Isso aí não vai nos ajudar a dar o próximo passo que precisa. Nós temos que ser consultivo, tá? E atuar quando precisa, com precisão cirúrgico, como um sniper, né? É um tiro único, sem barulho, sem alarde. Não ser cidade alerta, que só leva notícia ruim. É verdade. Sabe por quê? Eu já põe nas imagens. Eu já passei por essas, Dário. Quando o cara me via, o presidente me falou, lá vem ele com as... Quando eu te vejo, eu fico com medo. Eu falei, eu tenho que mudar essa visão. Nós temos que fazer a nossa área, o termômetro se tornar desejável. Segurança começou como importante. É importante a gente fazer. Depois ela subiu um próximo degrau que é necessário. Eu tenho que fazer. E o próximo degrau, e muitos fazem hoje. E hoje muitos fazem ainda o que é necessário. Tem que fazer. Isso não é bom ainda. O ideal hoje era ser necessário. Desejável. Cadê a área de segurança? Cadê o pessoal de governança? Se vocês não estiverem aqui na mesa, eu não tomo decisão. São eles que vão dizer se eu posso seguir ou não. Esse é o termômetro que nós chegamos no Kabum, SPC Brasil, outras empresas que eu passei. Muito bom. Então, mas é algo galgado. Não queira entrar no primeiro momento e acontecer isso, que não vai acontecer. Isso se conquista. É uma maratona, é uma jornada que você tem que ser trabalhado, desde o profissional que vai conduzir. Muito bom. Obrigado, Longinos. Muito Obrigado. Prazer tê-lo aqui. Pessoal, como sempre, não deixe de nos seguir. Cliquem aí no sininho dos alertas para nos receber os avisos dos nossos próximos episódios. A gente quinzenalmente está no ar, trazendo assuntos ligados à segurança da informação, com pessoas brilhantes como a de hoje, o Longinos. Fique com Deus e até a próxima. Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure.